a Então minha tá. Bom, pessoal, boa janela. noite. Hoje nós estamos na segunda parte do nosso encontro com o Alexandre, que ele vai, na primeira parte ele falou sobre a parte teórica de dimensionamento de dutos, né? E hoje ele vai mostrar a parte prática aí pra gente. Então, por favor, Alexandre, é contigo. A gente tá vendo a tua tela já. Obrigado, Sato. Boa noite a todos, né? Então, dando continuidade, né, àquela primeira apresentação, foi uma apresentação bem expositiva, né? Hoje eu queria fazer um pouco diferente, um pouco mais interativa com vocês, né? Ao invés de simplesmente demonstrar o que eu queria e tudo mais. Então, hoje mais ainda do que daquela vez, sintam-se à vontade para poder interromper e a gente fazer alguma coisa fora aí do que estava programado, tá? Tirar dúvida e, enfim, para a gente experimentar junto aqui dentro do software, né? Eu vou falar sobre dimensionamento de dutos, né? Fatalmente vou acabar recapitulando algumas coisas daquela primeira apresentação, conforme a gente for avançando, né? Mas agora dentro do Revit e dando um overview assim de como eu trabalho dentro do Revit e outras possibilidades de fluxo de trabalho também. Se alguém quiser se aprofundar, pode vir a se desenvolver, né? Como todo software assim tem potencialidades e limitações, né? Eu vou tentar em alguns momentos pontuar algumas delas, né? Bom, tem algumas noções básicas assim que eu queria falar antes de começar a desenvolver mais no modelo, né? Que é a questão da construção das famílias, né? Porque isso influencia muito na hora que a gente vai dimensionar a rede de dutos, tá? A gente tem elementos que, por vocação, são elementos que a gente pode chamar de personalizados, customizados ou fabricados, né, como são as redes de dutos, né? A gente tem os trechos de duto reto, enfim. E a gente tem também os fittings, né, que vão fazer o pareamento dessas redes de dutos. Esses elementos, eles são todos, você tem uma liberdade muito grande de definir o tamanho deles, tá? Pelo menos no duto retangular, ela é praticamente total, assim. Duto oval é um pouco diferente, não sei se vocês lembram que no duto oval, deixa eu até trazer uma imagem aqui, ele é ele tem dimensões de catálogo, né, próprias a serem obedecidas, mas no duto retangular, eu basicamente poderia controlar no milímetro, sabe? A dimensão de duto. Mas eu não faço para não adicionar um nível de complexidade muito grande. A gente normalmente trabalha com dutos num passo de 50 milímetros. Tá? E quando a gente pede para o Revit redimensionar esses dutos, né, consegue flexionar esses elementos, tá? Tanto o trecho de duto reto, quanto aqui os fittings, né, os pareamentos que a gente tem, seja de mudança de direção, como é o caso aqui do joelho, né, ou de uma curva, tá? Como também nas transformações, ok? Então, basicamente, essas duas grandes famílias, os fittings e também os dutos, eles têm uma capacidade maior de flexionar, tá? E de você fazer efetivamente o dimensionamento de duto pela ferramenta do Revit, né? Quando você chega em componentes proprietários, né, componentes que são de catálogo, componentes que normalmente você vai querer criar types para poder controlar o dimensionamento deles, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um dumper de lâminas opostas, tá? Da Trox. É uma linha JN. E eu, por exemplo, na minha estratégia de modelagem da família, eu dimensionei ela, fiz vários types, um para cada altura,
né? E deixei na instância o controle da largura dela. Então, a forma como eu modelo essa família, pensando não só na modelagem, mas também em extrair informação para planilhar, para fazer um levantamento de quantitativo de material, influi diretamente na forma como ela reage à própria o cálculo que o Revit faz para fazer o resize, né? Fazer a mudança de tamanho da rede duto que eu selecionar. Tá? Normalmente, essas peças aqui, os acessórios inline, por serem desse tipo, né? Proprietários de catálogo ou de prateleira, vamos chamar assim, né? Uma coisa que você compra e tem tamanhos definidos em catálogo. Né? Eles são os elementos que emperram um pouco o Revit na hora de fazer o redimensionamento de rede de dutos. Tá? Tem maneiras que eu acho bastante promissoras de resolver isso, e que eu quero explorar no futuro próximo, que seria através de lookup table, né, que é um recurso que você tem na construção de família, dizer quais são os tamanhos possíveis que essa família pode assumir, né, e qual é a regra que faz com que ela flutue entre um tamanho e outro quando ela cairia, por exemplo, no meio. Né? E trabalhar com lookup table, então, controlaria toda a parte dimensional e eu talvez conseguisse colocar, isso é uma coisa que eu quero testar, o meu acessório com os conectores dele como fitting, né? A partir de colocar como fitting, eu acredito que funcionaria de uma forma muito mais fluida, tá? Esse redimensionamento da rede dutos. Problema é que quando você cria isso com lookup table, é na hora de você fazer a sua extração de quantitativo, né? Porque o type mark normalmente é um dos melhores parâmetros de tipo para você controlar na hora de fazer esse planilhamento. Né? Então, como é que você pode resolver isso? Você simplesmente vai duplicar conforme necessário o type e só vai mudar o nome, mas dentro de cada type vai rodar a mesma lookup table. Tá? Então, isso é só uma observação que eu queria fazer para a gente entender um pouco o que acontece dentro do modelo conforme a gente vai trabalhar o dimensionamento dele. Tá, ok? Bom, primeira coisa que tem que ser feita para você gerar um dimensionamento de rede de dutos, e inclusive fazer uma modelagem, é importante a gente falar disso, né? Você tem que definir as preferências de roteamento, né? Para os seus fittings. Porque o Revit, a princípio, ele não sabe o que vai fazer se você vier com o duto numa direção e fizer uma virada 90. Né? Então, primeira coisa, você tem que definir toda essa parte de preferências de roteamento de duto. Né? Então, você precisa ter uma base de famílias funcionais, né, de fittings, que te permita lidar com as diversas situações que o Revit vai ter que gerar soluções, seja com transformações, com desvio, né, seja por joelho ou por curva, tá? Enfim, esses diversos acidentes que você tem em rede de duto. Então, o primeiro passo é sempre configurar isso daqui, tanto para a modelagem em si, como para o dimensionamento. Sem isso daqui, você vai se deparar com muitos erros. Né? Outra coisa importante, em termos de construção de rede dutos, é muito comum a gente colar dumper em joelho, né? A gente colar um joelho numa calça, numa transformação, e isso dá uma emperrada no Revit. Tá? O ideal é sempre ter um trecho de duto reto entre dois fittings, ou um fitting e um acessório. Tá? Isso ajuda o Revit a conseguir crescer essas famílias para um lado e para o outro, sem gerar uma sobreposição de peças, que é um dos erros mais comuns aí no Revit. Então, é um hábito muito bom que a gente sempre procure ter esses fittings entre dois trechos de duto reto. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. Né? Mais um ponto de dimensionamento também que eu considero essencial, tá? Seria aqui dentro de Mechanical, né?
dentro de Mechanical Settings, eu tenho a oportunidade de definir, acho que alguém está com o microfone aí aberto, eu tenho a oportunidade de definir quais são os tamanhos que eu quero utilizar, né, no meu dimensionamento. A gente, como eu falei, normalmente trabalha com passo de 50 milímetros. Em dutos menores, isso tem um efeito muito grande, tá? Então, eu entendo, é uma questão de opção de projeto, quem trabalha com valores intermediários, como a gente tem aqui, né? 110, 125, 140. Acho que o 125 já seria suficiente aqui, né? Então, até talvez 300 milímetros, você conseguiria ter um controle maior de velocidade, né? E também de perda, se você habilitar-se trabalhar com essas dimensões, tá? Então, aqui dentro de Mechanical Settings, uma das coisas que a gente precisa fazer é exatamente isso, tá? Esse é um ponto bem importante. Tem muita coisa a ser configurada aqui. Eu acho que essa é a que tem mais a ver com relação ao dimensionamento de dutos, tá? Mas existem outras. E, conforme eu disse, você, em retangular, tá? Esses tamanhos que estão aqui, a princípio, me atendem. Eu poderia criar novos aqui, deletar outros. Em oval, isso já vira um pouco uma necessidade. Você se apropria de um catálogo de fabricantes, como o Refrim, por exemplo, tem outros, espirodutos, e você precisa vir aqui definir os tamanhos de catálogo dele. Que tamanhos ele pode assumir, né? Existe um problema, porque ele entende que ele pode assumir esses tamanhos tanto na altura quanto na largura, né? E na prática não é bem assim que acontece, tá? Mas funciona de forma relativamente boa, né? E o duto circular, ele seria algo entre o retangular e o oval, né? Embora ele seja de catálogo, é muito mais simples você encontrar um fabricante que possa fabricar, por exemplo, numa obra grande, um duto de um tamanho que você quer, né? É questão mais de aspecto de fabricação, tá? Aqui é interessante porque a gente está falando de duto, né? Que era para ser um elemento sempre personalizado, customizado, mas no oval, pelo menos, ele acaba assumindo uma característica meio que de elemento proprietário, né? Você tem que trabalhar com catálogos, embora você não crie types para isso, tá? Mas aí queria fazer essas observações, né? Eu acho que são importantes para a gente entender como é que funciona a rede de dutos. Eu fiz uma modelagem prévia aqui e em algum momento a gente pode abandonar ela e começar a fazer uma coisa do zero, mas só para explicar como é que eu penso o roteamento em si, né? Que tem a ver diretamente relacionado com o dimensionamento e, enfim, ele nasce antes do próprio dimensionamento, né? Bom, basicamente, uma das formas de você fazer isso é a partir do... Você faz a carga térmica, você tem, né, as vazões dos seus ambientes, tá? Aqui, no caso, eu tenho um ambiente, e aqui eu tenho um outro. Deixa eu ver se eu encontro aqui na planta onde isso fica mais visível, né? Então, esses aqui são os meus ambientes. Uma área aqui, pessoal de processo, uma área aberta, uma outra de eletromecânica, né? Uma de arquitetura civil, enfim, empresa de engenharia, né? Essa daqui é uma área de staff aberta, mesmas características de ocupação e cargas e tudo mais. O que muda, né? Muda a questão de orientação. Aqui fachada norte, aqui pega norte, pega leste, aqui leste, né? E aqui sul, né? E aqui leste novamente, mas também pegando sul nesse quadrado. Então, basicamente, o roteamento, a partir do momento que você está atendendo áreas com características similares, ele segue muito, costuma seguir o zoneamento térmico, tá? Então, a forma de você ter isso na sua cabeça é que toda boa rede de dutos ela acaba traduzindo um pouco isso no seu arranjo, tá? Bom, e aí, feito carga térmica, você tem as vazões para o ambiente, seleciona o número de difusores e, a partir deles, começa a construir a sua rede de dutos, né? Então, basicamente, o que eu fiz aqui
Eu lancei vazões genéricas, tá? Botei todo mundo aqui com 250, só para a gente ter uma concentração maior na questão da rede de dutos, né? E, bom, esse é um difusor sem caixa pleno. Normalmente, com caixa pleno, ele tem um colarinho para duto flexível, tá? Normalmente, o mais comum seria eu ter essa área externa aberta com aquele forro modulado e eu trabalharia com difusor com caixa plena, tá? Aqui eu inverti porque é uma demonstração, né? Então não preciso ser tão fiel a isso. E áreas com forro de gesso, né? Que não modulado, normalmente seria bem comum trabalhar com duto espetado também, né? Forro modulado requer um pouco mais de margem de você mover o seu difusor um pouquinho para lá e para cá, né? Bom, o dimensionamento de dutos ele começa também respeitando alguns aspectos construtivos, né? E depois, principalmente nas ramificações secundárias e no ramal principal, aos seus critérios, né? De velocidade, de perda linear e tudo mais. Aqui, por exemplo, eu tenho um difusor com tamanho de bocal de 249 por 249, né? Então, sobe um duto de 249 por 249 e espeta num segundo duto que precisa ter uma largura maior, normalmente 50 milímetros mais larga do que o duto que a gente quer espetar. Então, você vê que o dimensionamento de rede de dutos ele começa levando em consideração aspectos construtivos, mais do que a questão da velocidade ou da perda linear aqui, né? Então, quando você está aqui próximo do difusor, normalmente é assim. Bom, nesse duto aqui, ele já é um mix dos dois, né? Por que ele é um mix dos dois? Porque eu preciso dele com uma largura de 350 milímetros maior do que os 250 do difusor, né? E, na altura, eu não reduzo abaixo de 10. Então, isso basicamente é a necessidade que eu tenho de estar trabalhando com largura de 300 e não reduzir essa altura para menos do que 10, uma vez que eu observo aqui, ó, a velocidade está baixa, está dentro dos meus parâmetros, né? A perda linear também, enfim. Esse é o menor duto que eu posso dimensionar para cá. Poderia, sim, fazer o cálculo, né? E reduzir, fazer uma transformação aqui para um duto mais esguio até a rede de dutos aqui. Tá? É uma opção. Eu, como projetista, não gosto de criar esse tipo de restrição, principalmente nesse ramal aqui que vai ser o crítico, né? Ele é o ramal que a gente tem mais longo aqui e com maior número de acidentes. Tá? Nos outros ramais, às vezes, é até interessante você criar essas restrições, e eu posso falar disso um pouco mais adiante, né? A partir do momento que a gente chega nesse duto aqui, é que a brincadeira começa um pouco mais a se apropriar dos recursos de dimensionamento do Revit. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Beleza. Eu fiquei sozinho aqui, eu pensei, rapaz, será que saiu, desconectou aqui o fone? Então, beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, a partir daqui começa o dimensionamento de dutos na real, né? Eu gosto muito de, quando eu vou fazer o dimensionamento de dutos, tá? De construir vistas onde eu tenho um código de cores para acompanhar a minha perda por metro linear e também a velocidade que eu tenho dentro dos dutos, né? É algo que eu gosto de fazer. Eu tenho a prática de já iniciar minha modelagem com isso definido. Tá? Outra questão importante é o size lock, né? Uma vez que o dimensionamento desses dutos está definido por questões mais construtivas, eu não quero que o Revit bagunce o que eu já defini. Então, eu tenho a opção de fazer o size lock aqui do rede de dutos, tá vendo? Então, esses dutos aqui, né, deixa eu botar aqui numa vista 3D, esse duto, né, isso tudo aqui, eu gosto de usar o size lock, para não deixar o Revit vir aqui e bagunçar quando eu usar a calculadora. Tá? Mesma coisa, né?
vale para o flexível. O flexível, quem manda nele é o colarinho padrão da minha caixa plena. Posso, em algum momento, querer trabalhar com flexível maior por algum motivo? Posso, né? Muitas vezes caixa plena são fabricadas em obra, tá? Mas a rigor, quando você vai num catálogo de fabricante, você tem lá que o tamanho tal de difusor, com caixa plena, ele tem um colarinho de 250 ou de 200, né? Então, normalmente, flexível vai acompanhar isso, tá? Então, eu gosto também de ter a prática de fazer o size lock. É importante fazer isso antes de dimensionar e até para explicar para vocês por que não vai redimensionar o flexível, né? Quando você deixa solto, muitas vezes você vai se deparar com um flexível bem menor, ele cria uma transformação aqui que não existe, nunca vai ser executado, ele cria uma transformação aqui que também não existe, dá uma bagunçada, tá? Então, isso é uma prática que eu gosto de fazer, o size lock no flexível também. Então, eu sempre procuro também ter um código de cores para acompanhar o que eu estou fazendo. São vistas de trabalho, elas não são vistas produto, né? Elas não vão ser inseridas em nenhuma planta, a princípio. Né? Ô, Alexandre, eu não Sim, conhecia esse negócio do size lock, pelo menos nunca tinha reparado, mas essa vista que você criou já com a legenda com color scheme, né, para gerar as cores por fluxo, você já deixa ela pronta no seu template ali? Olha, não, eu confesso que eu ainda tenho que organizar melhor essa questão do template, né? Eu costumo criar. Quando eu vou fazer o meu projeto, eu costumo criar. Mas é uma coisa que certamente valeria a pena já ter a nível de template, tá? E essa Mas parte é do algo size que lock também você deixa pronto aí, para saber o que está bloqueado e o que não o está. size lock, pois é, no momento que eu crio, que eu vou começar a trabalhar, eu crio essas vistas, duplico rapidinho. É muito rápido, intuitivo, Fábio. É lógico que é uma otimização necessária a gente botar no template também, mas só para vocês terem uma ideia, né? É muito simples assim. É que ele vai continuar carregado, tá? Mas você vem aqui em Analyze, uma legenda de duto, né? Você vai entrar dentro dessa legenda de duto, criar um esquema, tá? Próprio para aquilo que você quer fazer. Você tem uma série de parâmetros que você consegue controlar aqui. Eu considero o size lock um parâmetro útil de controlar, tem vários outros, né? Que você pode, inclusive de faseamento, que é essencial, principalmente o pessoal da arquitetura, mas para todo mundo quando a gente mexe com uma reforma, né, e coisas a serem reaproveitadas, demolidas, criadas, né? Tem várias outras coisas que eu poderia criar aqui um esquema, definir o parâmetro que eu quero controlar por código de cor, né? E, para além disso, o interessante é que eu posso deixar ele criar tantas linhas quanto forem os valores, ou eu posso criar escalas de valor tal a tal valor, bota essa cor. Então, eu consigo ter um controle tanto a nível de dizer, me entrega quantas linhas você precisa para traduzir o modelo, porque você tem tantos números ou tantos valores dentro do modelo. Eu posso definir esses ranges, né? Eu posso definir Esse parâmetro size look é um parâmetro nativo do Revit ou é um parâmetro que você criou? nativo. Não, ele é nativo. Ah, É um tá. parâmetro nativo do Revit, tá? Que eu considero essencial para ter um pouco mais de controle sobre as coisas, né? Então, porque é aquilo, né? Eu como projetista, eu olho para um projeto hoje, eu já sei o que eu vou criar. A partir do momento que eu criei minha planta de isolamento térmico, eu já tenho uma ideia bastante fiel de como eu vou gerar essa distribuição de rede de dutos. Lógico, você tem que lidar o tempo inteiro com compatibilização e outras coisas, né? Que acaba mudando um pouco a sua ideia original, né? Mas, então, eu normalmente já faço muito rápido essa questão da distribuição dos difusores e já começo o dimensionamento dessas partes que obedecem mais a essas questões mais construtivas e depois venho da ponta para a máquina, né? Mas esse size lock, me desviar um pouco do que você falou, o size lock já é uma coisa nativa, né? Então, eu já sei que isso daqui vai ser definitivo para mim, tá?
Posso mostrar, por exemplo, depois um pouco mais para frente, onde que eu poderia me permitir trabalhar com duto talvez com uma largura menor do que esses 300 que eu estou aqui, para restringir fluxo e criar perda, né? Porque a nível de balanceamento, às vezes pode ser interessante criar perdas em alguns pontos, eu vou explicar já por quê. Mas o size lock é só um deles, tá? Velocidade é outro, né? Eu falei na última live que eu costumo dimensionar a insuflação por perda linear, né? Normalmente eu deixo chegar até 1,2 Pascal por metro. Às vezes eu restringo um pouco mais, deixo abaixo de 1. Mas tem muita gente que trabalha com velocidade, o que eu entendo plenamente também. Porque a grande perda da rede de dutos são nos acidentes, né? As perdas são bem mais elevadas nas curvas, nos joelhos, principalmente se você não tiver veios, tá? Se você não tiver esses veios aqui, a coisa a perda nessas singularidades aumenta muito, né? E às vezes pode ser interessante que aumente, né? Eu estou acabando entrando toda hora nesse assunto, eu vou tocar nele agora. O que acontece, né? Deixa eu voltar aqui para ficar um pouco menos poluído, né? Imagina comigo o seguinte, eu vou dimensionar um ventilador, só estou olhando para a parte da insuflação, tá? Estou considerando que todas as perdas para trás da descarga da máquina, as perdas da máquina, filtro, retorno, a externa em paralelo com o retorno normalmente, que isso tudo é comum a todos os ramais. O que são ramais? Ramal, ó, ele começa na saída da máquina, né? E ele vai até a ponta. Isso é um ramal. Ramal A. O ramal B, ele começa aqui, ó. Ele termina aqui. Tá? Então, a perda ela é somada desde a saída da máquina, né? O ramal C, ele seria esse cara aqui, ó. Beleza? O ramal D seria esse outro, né? Opa! Cadê aqui? Esse cara aqui, né? Quanto mais comprido, você tem mais oportunidades de ter acidentes no caminho, né? Então, você vai colecionando mais acidentes e tem uma perda por metro linear maior, considerando que você procurou determinar uma faixa bastante clara para dimensionar toda a sua rede de dutos. O caminho de maior comprimento vai ser de maior somatória das perdas lineares, né? Então, vamos supor que daqui, ó, até aqui, eu tenha... Daqui até aqui, eu tenha, somando com difusor, né, e tudo mais, eu tenha 30 milímetros de perda de carga, tá? E para eu vir para esse ramal aqui, para esse difusor que é o crítico dele, vamos supor que eu tenha 20 milímetros, tá? E para esse cara aqui, 15, para esse 10, beleza? Quando eu for fazer o dimensionamento do ventilador, ele é feito para atender esse cara aqui, ó, que é o mais crítico. Significa que ele sobra para todos os outros. Então, aqui, ó, tá vendo que eu tenho um damper aqui, um registro? Ele normalmente vai ser um damper aberto no ramal crítico, mas em todos os outros eu vou ter algum grau de fechamento. Eu vou criar perda nesse ramal. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter mais vazão do que eu preciso vindo para cá, entendeu? Então, isso é uma questão de balanceamento, né? Às vezes, pode ser que eu jogue um nível de responsabilidade de criar muita perda de carga num damper. Aqui, por exemplo, aqui o cara tem que criar 20 milímetros de perda de carga, é muita coisa, né? O damper é aconselhável que você não dimensione ele fechando mais do que 50%, né? 60%. Então, se você olha no catálogo, e para determinada velocidade, determinado fechamento, e você vê que ele te dá 15 milímetros. Acima disso, não é aconselhável você ir, e você ainda tem 5 milímetros sobrando aqui. Ou você resolve no damper, ou você começa a gerar restrições de fluxo aqui, redimensionando essa rede de dutos, tá? Então, isso pode ser uma estratégia, por exemplo, para eu não precisar jogar tanta responsabilidade nesse damper de criar perda. E a mesma coisa aqui, né? Só que esse cara é 20 milímetros, então esse cara teria que me dar 10. Mas vamos supor que ele me entregasse 8, né? Então eu poderia falar, eu acho que aqui eu posso reduzir esses dutos.
É uma otimização que você faz a partir de um primeiro dimensionamento de rede dutos. Tá? Então, esse é um ponto que também é importante, né? E que se relaciona com a questão do size lock, porque de início eu fiz o size lock, porque eu vou querer, agora eu penso que dimensionar o meu ramal principal. Né? Mas eu posso, em algum momento, parar e querer fazer otimizações em um trecho específico. Né? E aqui fazer otimizações nesse trecho, por exemplo. Né? Então, eu costumo... O Revit bagunça muito quando eu faço isso daqui. Ó. O mundo é perfeito. Eu vou lá, redimensiono toda a minha rede de dutos. Tá? Ele bagunça muito. Para que isso daqui funcione muito bem, você precisa ter um controle total da forma como você modela cada uma dessas famílias, né? Enfim, as suas famílias de fittings e de acessórios. Essas são as principais. Tá? Sem isso, você vai colecionar erros aqui e fica improdutivo. A forma mais produtiva que eu achei é chegar no ramal, tá? E controlar ele um trecho que ele continua, ele só vai crescendo, né? Ele tem aqui um acessório em linha, né? E antes de chegar nessa calça aqui, juntar com a vazão que vem daqui, né? Eu consigo fazer um dimensionamento aqui, tá? Então, se eu quiser ser um pouco mais restritivo, vou botar aqui né, de perda por metro linear e 5 metros por segundo, e mandar ele calcular. Vou restringir a altura. Aliás, isso daqui é uma coisa que eles tinham que mudar urgente, tá? É interessante eu dizer, olha, não passe de 300 de altura? Mas eu queria ter a chance de dizer, dimensione todos esses dutos para 300 de altura. Ele não me dá essa opção, tem plugins que fazem isso, tá? Vamos lá, vou gerar o redimensionamento dele aqui. Deixa eu, talvez... O que eu posso, de repente, fazer? Vamos reduzir esses dutos aqui. Vamos botar 7,5. Vamos botar aqui 2 Pascal por metro. Tá? Ele faz o redimensionamento sem nenhum problema. Por que ele fez o redimensionamento aqui sem nenhum problema? Eu parei antes dessa minha calça aqui. É uma peça que, da forma como ela é hoje, ela o Revit não consegue manipular ela muito bem, né? E porque eu não colei esse dumper, por exemplo, nesse fitting aqui. Então, o fato de eu dar, como eu disse, esses dutos aqui de um lado e do outro do fitting, ele te entrega mais poder na hora de usar o Revit. Nem sempre é isso que vai ficar na sua versão final. Você pode querer usar isso em um determinado momento, no seu fluxo de trabalho, e depois colar essa peça aqui. Tá? No caso aqui do JN, eu fatalmente vou ter pelo menos a transformação. Porque, como eu disse, é um elemento de catálogo, ele tem 3, 4, 5 de altura. É uma altura que a gente normalmente não trabalha. Mas, se tratando de duto retangular, até poderia forçar a barra e botar. Tá? Então, o fato de eu ter transformações aqui, de um lado e do outro do acessório, ajudou. O fato de eu ter duto reto de um lado e do outro do fitting também ajudou a fazer esse redimensionamento. Tá? Vamos ver agora se eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse pegar toda essa rede aqui, fazer o dimensionamento, teria uma chance relativamente boa de me deparar com algum problema. Vamos lá. Essa perca de carga por metro que você coloca aí é um valor que você chuta? É um valor de material específico do fabricante? Como que é? Não, não é. Ela é uma relação assim. A norma, ela te dá velocidades a serem mantidas, né? Porque aqui, na verdade, não é que você precise estar abaixo dela. Ela é como se ela te entregasse velocidades econômicas, digamos assim. Tá? Quanto mais eu diminuo o meu duto, maiores as minhas perdas, maior fica o meu ventilador, maior o meu custo operacional. Maior o meu custo também, maior o meu custo operacional. Tá? E maior o meu custo de área técnica, porque a área técnica precisa crescer, isso não é uma área realmente útil para a edificação. Né? É útil, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer.
Quanto Alexandre, mais eu aumento esse duto, diga. não, desculpa, achei que você tinha terminado. Pode terminar aí que eu vou fazer uma pergunta. Tranquilo. Então, quanto mais eu aumento esse duto, eu reduzo a área técnica, reduzo o ventilador, reduzo custos operacionais, mas aumento muito o custo de instalação e tomo muito espaço no entre-furo. Então, disso começa você a buscar o quê? Tá, qual é a velocidade que me entrega um equilíbrio entre as coisas? Entre tomada de área técnica, tomada de entre-forro, emprego de material, consumo de energia. Tá? Então, não vem num catálogo do fabricante isso. Existem referências em normas, existem referências em books de associações renomadas, grande parte norte-americanas, mas também brasileira, tem a Brava, né? Então, eles lançam publicações e essas publicações são tomadas como boas práticas de engenharia. Tá? Mas eu, por exemplo, eu tive recentemente uma situação de um projeto onde eu estava usando velocidade de até 12 metros por segundo, numa área industrial. Se as 3 máquinas operassem, conforme foi solicitado pelo cliente, eram 2 titulares e uma reserva, todas de mesma capacidade. E por questão de expansão e outras limitações físicas, a gente teve que chegar até 12 metros por segundo de velocidade, por exemplo. As perdas lineares também subiram bastante, as perdas nas singularidades explodiram, né? Então, não é uma coisa assim, você tem que ficar nessa velocidade, tá? Ou nessa perda por metro linear. Quanto mais acidentada for sua rede de dutos, acho que mais justifica também a opção do projetista que quer trabalhar com velocidade, porque, como eu disse, as perdas nos acidentes elas são preponderantes. Né? Quanto mais acidentada, mais elas vão mandar. Né? Então, mas de forma geral, o equal friction, né, o dimensionamento de carga por perda linear, é muito empregado pela simplicidade dele também. Você consegue escalonar, delegar serviço de forma... uma metodologia que tem uma engenharia defensável, reproduzível, com facilidade por alguém com pouca experiência, e ela tem uma coisa interessante também, que ela acaba trabalhando com velocidades maiores próximo da máquina, e tem vários motivos pelos quais isso é interessante, e ela reduz as velocidades já próximo do ramal. Deixa eu voltar aqui, porque ele deu aquela bagunçada no relacionamento. Já na ponta de ramal. Eu ia pedir para você colocar na planta com legenda de cores de perda, Alexandre. Agora, vamos lá. Perda linear, né? Trecho de duto reto. Tá? O que acontece? Tá? Quanto mais eu vou da ponta do ramal em direção à máquina, eu posso dizer para vocês que esse ramal aqui provavelmente nunca vai ver essa vazão. Tá? Por que não? Porque eu preciso dimensionar, eu tenho um ambiente, isso daqui é um ambiente. Eu tenho que botar 1000 de vazão aqui. Essa é a vazão de pico. Em algum momento do ano, esse ambiente vai estar precisando de 1000 de vazão. Então, eu preciso de 4 difusores de 250. Eu que preciso que essa rede de dutos aqui, ó, seja dimensionada para 1000 de vazão. Beleza? E mesma coisa aqui, e aqui e aqui. Só que acontece o seguinte, o momento de pico desse cara não é o momento desse. E não é o momento desse. E não é o momento desse. Então, a rigor, se eu estivesse trabalhando com uma rede de dutos de vazão variável, por exemplo, eu poderia considerar nesse ramal principal, tranquilamente, uma vazão menor do que o somatório desses outros ramais. Entendeu? Então, aqui é um lugar onde eu quero, de diversas formas, trabalhar com uma velocidade um pouco mais alta, até porque são áreas muito apertadas. Um duto muito grande dificulta muito compatibilização, roteamento de duto perto de casa de máquina, né? É sempre uma área muito crítica. Então, o Equal Friction ele faz isso de legal. Né? Ele acaba tendo esse comportamento. Aqui, por exemplo, ó, eu estou com abaixo de 0,1, tá vendo aqui, ó, 0,83 pascal por metro?
eu tinha definido que eu não queria nada acima de 1.2. E é um duto de 200 por 200. Se eu mudar essa dimensão aqui, tá? Para 150, por exemplo, largura, tá? Eu já tenho 1.7. Estou fora dos meus parâmetros, né? Então, o que acontece? O duto que eu teria que aplicar, seguindo realmente os parâmetros que eu resolvi adotar para o meu dimensionamento, esse duto seria o mais adequado, realmente 200 por 200. Lembra que eu falei do passo de 50 milímetros? Aqui ele acabou provocando um pulo grande, um salto grande aqui na questão do dimensionamento do duto. Né? E aí, o que acaba acontecendo também? Deixa eu talvez mudar, poder fazer uma análise mais fiel disso. A gente está num duto de 200 por 200. Né? Duto retangular, eu tenho esse duto aqui. Ó. Beleza? Na verdade, eu quero diminuir. Vamos tá lá. Logo abaixo dele tem o de 175. Vamos fazer um dimensionamento aqui que seja com aquelas condições originais. 1.2 e aqui eu tinha usado 6.5, não tenho certeza. Eu já consegui algo mais próximo do limite. 1.16 é um dimensionamento sobre o ponto de vista dos parâmetros óticos, né? Digamos assim. Mas repara que está super alta a perda linear e a velocidade está baixinha. Tá vendo? 3,17, 3,97, né? Já aqui, né? Deixa eu redimensionar esse duto aqui. É possível que eu tenha um problema aqui pela distância. Vamos ver se vai bonito. Tá? Ele redimensionaria para essa dimensão aqui, seguindo esses parâmetros. Né? Eu tenho uma perda linear abaixo de 1, e olha como é que a velocidade está bem maior. Tá vendo? Então, para dutos maiores, eu consigo aumentar bastante a velocidade, ainda assim respeitar o meu parâmetro de fricção constante. Tá? Só que, como eu disse, numa rede de dutos muito acidentada como essa, a perda preponderante das singularidades. Então, aqui, eu entendo perfeitamente quando um projetista quer dimensionar por velocidade. A questão é que velocidade que eu adoto aqui, que velocidade que eu adoto aqui, que velocidade que eu adoto aqui. Quais são os critérios? Quando você vai delegar isso para uma equipe grande, você tem um engenheiro, um projetista, um desenhista e tudo mais, você deixa isso mais suscetível a erro. Né? O Equal Friction, você faz uma planilha, o cara define uma perda, dá input e tem um resultado. Tá? Aqui você entra um componente humano. Né? Para um projetista já, pelo menos, pleno, né? Um cara, sei lá, com 5 anos aí de estrada, que entende o que está fazendo legal, ele já consegue fazer um dimensionamento por velocidade bacana. Bem menos tempo que isso, tá? Mas aí também vai uma questão de oportunidade e interesse do profissional. Né? Aqui é recomendável sempre que as velocidades próximas dos difusores estejam abaixo de 6, tá? Por conta de ruído. Então, normalmente, isso acontece quando você dimensiona com Equal Friction. Então, ele já entrega isso, entendeu? É mais nesse sentido, de você estabelecer parâmetros que te entreguem uma relação econômica e de preservação do espaço, de área técnica, de forro e de tudo mais, e de custo, né? De implementação e operacional. Nada de fabricante não, tá? Ô, Felipe, você ia perguntar alguma coisa ou você já perguntou? Eu já perguntei, era aquela questão de enxergar na planta de perda de carga ali. Ficou bem legal, ficou bem ilustrativo aí. Eu gosto bastante de fazer essa planta, né? Um dos produtos que eu queria gerar, eu converso isso com o pessoal lá do trabalho, principalmente com o meu chefe, né? Também Felipe, é que isso daqui era uma engenharia que devia começar a ser vendida. Lógico que por um peso, né, bem menor. Mas eu poderia ter uma prancha com código de cores para velocidade
e começar a taguear em algum momento, quando isso fizer parte do nosso fluxo, né? A perda total de cada peça dessa, sabe? Fazer uma memória de cálculo de redutos aqui. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, né? Mas aí não faz muito sentido gerar isso se isso não está contratado, né? Mas seria interessante, né? Você tem uma planta que fosse uma planta bem mais barata, de um tamanho adequado, que você tivesse um tag aqui, sabe? Que dissesse, olha, esse é o duto, identidade tal, essas são as dimensões, essa é a vazão, perda da peça, perda linear, velocidade, pressão, velocidade. Algo desse tipo, né? Ia ficar bem legal. O Revit, só com essa ferramenta aqui de Color Code, ele já te entrega milhões de possibilidades de gerar produto aqui, que viram uma espécie de uma memória de cálculo, né, do que você fez, entendeu? Isso que eu estou fazendo aqui é meramente suporte ao meu processo de modelagem, né? Infelizmente. Tem outras coisas legais também. Você pode criar algo desse tipo aqui, ó, fazer rapidinho aqui, depois eu dou um. Eu poderia vir aqui e botar o de isolamento acústico interno. Ó, será que eu tenho algum? Não tenho. E se eu criar aqui, adicionar um linear? Né? Opa, já sei as áreas que tem linear agora, entendeu? Isolamento interno. E aí, se eu tiver vários tipos diferentes, ou várias espessuras, eu vou criando color code para isso, né? Repara que aqui, ó, eu tenho a possibilidade de pegar o linear type, mas também o thickness dele, né? Então, tem espessura e eu tenho tipo. Eu posso criar duas plantas, só para poder fazer um mapeamento de onde é que eu quero a aplicação de isolamento acústico, por exemplo. Tá? Cara, acho uma ferramenta muito legal esse Color Code aqui, e é muito simples de manipular. Muito simples. Então, se eu chegar aqui, ó, e botar por valor, olha a quantidade de valores que ele gera. Então, existem elementos, instâncias dentro do modelo, em cada um desses valores de velocidade. Mas isso não é prático para mim. Então, o que eu fiz foi basicamente vir aqui, definir que vai ser by range, né? E aí eu venho aqui e defino quais são os valores que fazem corte e defino meu código de cores. E é isso. Muito simples. Um cuidadinho aqui é sempre, ó, você no seu VV, né, VG, você pegar o isolamento e deixar ele apagado, porque senão ele faz isso. Entendeu? Essas daqui que não estão, é porque elas não estão com isolamento. Tá? Eu poderia pegar aqui, tirar o Air Terminal, tirar Flex Duct e botar agora um Insulation. Ok? E a gente teria o isolamento aqui também, tá? Então, não estou vendo meu Color Code, lembra disso daqui. E o Leaning tem certeza que não atrapalha, mas o Insulation arrebenta com você. Beleza? Então, isso é algo... Esse é um dos motivos que eu gosto de criar uma vista à parte e deixar ela quietinha lá, entendeu? O ideal é você até criar um subtipo dela, tipo HVAC de trabalho, HVAC vistas para plantas, não sei, qualquer coisa que você acha que resolve o problema. Para você ter um grupo de vistas que seja para as suas análises, para você trabalhar no modelo e tudo mais, e um outro grupo que seja para você estar gerando um produto. Aquilo dali você vai fazer as anotações ali, você vai fazer os detalhamentos ali, vai inserir numa planta. Né? Ou numa vista 3D, ali você vai fazer um lock view, né? Da orientação e tudo mais, que você vai inserir numa planta. Então, são ferramentas que eu considero importantes, né? Basicamente, assim, eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Fazendo dimensionamento setor a setor, porque eu tenho mais controle e sei o que eu estou buscando. Então, acaba ficando mais rápido que lidar com os problemas do Revit ou fazer uma ciência de foguete em todas as famílias que eu tenho. Então, esse é um ponto. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? Continuo.
Eu tenho uma questão que o que mais me complica quando eu vou fazer o dimensionamento é depois quando eu conecto a máquina, quando eu conecto o equipamento, né? Por exemplo, a condensadora ali, quando eu conecto, às vezes costuma dar alguns problemas e tem aquela questão quando tem duas saídas também, por vezes Sim. dá tudo certo, por vezes eu encontro a conexão, né, faço a distribuição, tenho que criar aquele parâmetro, mas dependendo do projeto ali, aquele parâmetro do fluxo, quando a gente tem que dividir, aquilo eu acho que é uma questão bem tensa, né? Que toda vez eu fico receoso ali de dar algum erro. Será que a gente poderia ver alguma coisa nesse sentido? Deixa eu ver, talvez em um outro projeto aqui. Deixa eu abrir um projeto. Eu tenho que talvez consiga ajudar a gente nisso. Eu tenho já pronto. Missão oficial. Não sei se é esse mais recente, mas vamos embora, vamos ver lá. Tá. Vamos aqui no Vista 3D. Qual que eu posso pegar aqui? Deixa eu só dar um CVS, que vai que eu faço uma besteira. Né? E esse é o mais recente. Como é que eu filtrei isso? Tá aqui. Ó, muito legal. Às vezes a gente se arrebenta tentando entender porque não está aparecendo. Aí lembra, opa, eu criei um filtro. Tá, aqui. Tá, beleza. Tá. Então, vamos lá. Esses equipamentos aqui, a sua dúvida é com relação à conexão, é o quê? Algum erro de conexão na hora que você vai fazer ela, ou é a vazão chegar no equipamento? Vou melhorar um pouco a visão aqui, nossa. Luiz? Desculpa, eu falei com o microfone desligado. Na verdade, são as duas coisas. Tanto a questão da conexão exata ali, Basicamente, como a basicamente questão assim, tudo que da tiver. vazão. Entendi. Tá. Vamos lá, vamos olhar aqui dentro da máquina. A conexão basicamente é você ter espaço suficiente para você poder criar o seu colarinho no momento que você espeta, por exemplo, aqui num caixa pleno, né? Ou que você vai botar uma calça, só você ter o espaço suficiente ali para poder criar a peça. Né? E ela já deveria conectar. Sim, E mas aí são aquelas manipulações através de vista, corte, às vezes isso deveria conectar. a calça não está com o conector certo, às vezes o conector mesmo da calça, às vezes ele não está como fitting, ou ele não está dividindo o fluxo, né? Aí quando a gente faz esse tipo de conexão, ele não divide o Aí fluxo. eu acho que a gente está falando de família. Porque, por exemplo, aqui eu chego com cadê? Vazão, 1.000 de vazão. Aqui com 1.500, né? Certo. E aqui ele está me entregando 2.500. Né? Então, acho que isso é uma questão do dimensionamento da família. Essa família aqui, por exemplo, ela está com fitting e ela está passando a vazão. Né? Certo. Então, aí poderia ser algum problema específico da família. Eu posso até te passar essa família aqui. Ela não é a mais apropriada para uma calça de máquina. Isso daqui é uma calça mais para rede de dutos. Tá? Sim, sim.
recentemente, encontrei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas geralmente o meu problema é na boca da máquina, na saída da máquina, que quando ela tem 2 conectores, eu conecto a calça. Eu já fiz dar certo, mas tem muitas vezes que não, parece que ele não funciona. Entendi. E aí, Por exemplo, aqui eu tive um problema, porque por exemplo, dentro do ele não conector entende, da... por exemplo, que uma máquina é titular, a reserva. Isso. Tem essas questões também. Porque a minha... Mas uma maneira de trabalhar isso seria, de repente, eu chegar aqui, ó, é que não teve... Eu poderia, talvez, trabalhar aqui não como um... Quer dizer, eu já estou aqui como fixing, né? Eu botei ponto 5, talvez eu tivesse que botar aqui, deixa eu ver. O problema é que ele entende que Você já todas elas dividiu o têm que ter ponto 5. fluxo, né? Você já dividiu. Já dividi. Isso daqui é quando você tem os equipamentos em paralelo, né? Isso. A questão também é você, cada boca, ter, né, a vazão correta, não é isso que você está colocando? É porque minha maior dúvida é a seguinte, por exemplo, a gente já dimensionou o duto, já definiu a velocidade e a perda de carga ali. Aí, Sim. a gente conecta um equipamento que tem uma determinada velocidade ali, um fluxo, né, que está saindo do equipamento. Sim. Como que o Revit se comporta? Eu ainda não entendi. Ele entende, ele considera o meu cálculo, o dimensionamento do duto que a gente fez. Mas quando a gente conecta o equipamento, ele entende o quê? Essa é a minha maior dúvida. Se ele recalcula. Entendi. Ó, se eu precisar ter uma precisão nesse sentido a nível de projeto, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar um parâmetro compartilhado, dizer que ele é fator de vazão, chamar ele aqui, ó, tá? Então, o flow factor é igual a um parâmetro compartilhado, fator de Certo. vazão, beleza? E aí, esse parâmetro compartilhado, ele vai estar acessível para mim lá no modelo, né? E eu posso, ou através de criação de types, ou agora eu não me recordo, ele viria para instância, ou ele viria, eu consigo controlar, né? Vamos criar um lá. Vamos tentar fazer isso daí. Né? Então, quero criar um cara aqui que vai se chamar vou criar ele como tipo instância, tá? Porque aí eu consigo dizer que uma máquina é 0, por exemplo. Certo. Eu quero que ele seja o reserva. Tá? Vamos ver se a gente consegue resolver esse ponto aí que você está falando. Então, eu crio aqui um parâmetro de instância, e esses 2 caras aqui, para fazer isso eu teria aqui, eles já estão linkados? Eles não link connectors. Tá, beleza. Tá. Eles estão linkados, acredito que aqui estaria resolvido. Flow factor, esqueci de dar ok, né? Então, agora ele vai estar obedecendo um parâmetro de instância. Está aqui, tá vendo? É um default. Então, não deverá trazer problemas. Vamos lá. Eu botei no projeto errado, né? Muito burro. Peraí. Ainda fechei. Excelente. Maravilha, Alberto. Tá aqui, o flow factor tá. Ai, Jesus. Cadê esse daqui? Vamos ver. Eu poderia vir aqui e dizer que o flow factor dele é de 0,5. Na verdade, esse é 0,5, esse é 0,5. Eu quero esse 0, porque essa é a minha máquina que só entra quando eu quiser as 3. Então,
eu teria vazão, o airflow dele aqui de 32. Aqui. Esse airflow 1/2 eu acho que eu tinha até criado dentro da família. Seria o da boca, né? Entendi. Agora, cadê aqui? 32. Ó, ele já deixou esse daqui com vazão Já zerada. ficou do meio com 0. Pois é. Aqui, Mas aí ele já reconheceu no duto? esse daqui é o de água gelada, se eu não me... de água de condensação, se eu não me engano. Deixa eu lá ver na família. Porque aqui, ó, eu botei parâmetro de... então o flow é a vazão de água de condensação. Isso daqui é um self. Tá? O flow é a vazão de água de condensação. Então, aquela vazão que estava me confundindo ali, ela é essa vazão que eu estou te falando. Essa daqui que é a vazão de ar. Né? Deixa eu fazer os cálculos aqui, se essa vazão é a correta. Só um segundo. Nossa, aí também? 3 dividido por 2. Não era para eu estar com 40.800. Eu vou dar uma olhada nisso daí e vou trazer depois, cara. Era para estar, eu consegui zerar essa, mas aparentemente ele não redividiu a vazão. Eu vou ter que olhar na configuração aqui. Vou ter que olhar isso daí, tá? Aí eu vou trazer para você isso daí. A minha Não sei maior se numa dúvida é live, essa. se eu posto lá no Minha grupo. maior dúvida é esse comportamento entre a máquina e a rede de dutos, né? Que essa interação. Tá, tá legal. Eu vou dar uma olhada nisso daí em específico e aí de repente eu faço um vídeo e aí não... não, eu tenho um canal. Eu posso postar lá no canal e aí eu compartilho o link, tá legal? Mas eu vou dar uma olhada assim. É porque assim, né, os ramais terminais, digamos assim, em direção à máquina, isso acaba não afetando o meu dimensionamento de rede de dutos, tá? Porque agora isso, por exemplo, vai afetar a vazão da máquina. Né? Então, se eu quiser puxar um tag com a vazão da máquina aqui, isso daqui vai afetar. Então, é interessante fazer isso daí sim. E aqui é o melhor caso, né? Porque tu disse, porque é uma máquina com 2 bocas e em paralelo, 3 máquinas em paralelo. E ainda sendo uma delas reserva. Então, são 3 leis aí que a gente tem que resolver, né? Máquina com 2 bocas, máquinas em paralelo e uma delas reserva. Beleza. Isso seria bem legal, assim. Uhum. Tá. E aqui vai acabar reproduzindo também aqui para a parte das bombas. Né? Vai ser a mesma situação. Sim. Beleza. Então eu trago isso daí para você e boto lá no grupo. Tá bom? Tá bom, Alexandre. Excelente. Esse daqui, obrigado. inclusive o projeto que eu estava falando. Os dutos ficaram grandes e eu, inclusive, não tive a oportunidade de fazer reduções, porque eu não posso... A única posição que eu podia ter difusor por baixo era essa, né? E o resto eu não podia, senão os painéis não andavam, e eles queriam que essa rede de dutos estivesse preparada para 3 máquinas operando. Então, eu estipulei uma velocidade máxima de 12, fiz todo o dimensionamento da perda de carga da rede de dutos. Eu gosto de fazer na Ashram, tá? Tem um softwarezinho deles que eu gosto, que eles geram um output muito bom para compor na memória de cálculo de rede de dutos e tudo mais. É onde eu gosto de fazer. Mas aqui eu tive que aproveitar cada centímetro, né, na lateral dessa rede de duto, não tive nem a oportunidade de reduzir. O que com 3 máquinas operando faz sentido, porque a velocidade vai caindo. Né? Ela chega muito alta e vai caindo. Beleza, então vou manter esse daqui aberto aqui no cantinho, só para o caso da gente querer voltar aqui nele.
Tá? Bom, deixa eu ver o que mais que dá para falar aqui nessa apresentação sobre dimensionamento de dutos, né? Existe também uma ferramenta que é o Duct Placeholder. Eu acho uma ferramenta que tem uma aplicação da forma como eu me apropriaria dela muito limitada. Ela seria boa para fazer um unifilar, por exemplo, num projeto conceitual, né? Deixa eu pegar aqui o Duct Placeholder. Essa ferramenta aqui, né? Ela cria um unifilar, né? E você consegue já atribuir nesse unifilar as dimensões que um dia ele vai vir a representar quando você buscar a geometria, converter ele numa geometria, né? Qual é o uso disso? O uso disso é exatamente isso, unifilar. Só que, poxa, se eu configurar direitinho tudo, eu posso trabalhar com a minha vista, de repente, em Corse tem um unifilar. Aqui, não sei por que não está indo. Deixa eu ver, eu estou numa... Que vista que eu estou? Ô, Alexandre, Cadê? normalmente, quando você usa os placeholders, tá? Ele não insere as conexões, os fittings. Então ele só considera trechos retos. Eu não sei na parte de dutos, mas na parte de tubulações é assim que ele funciona. Não, na parte de dutos também Fábio, mas é interessante ele, porque é o seguinte, você consegue, por exemplo, fazer um placeholder aqui, tá? E você dá dimensões já a ele e buscar isso num outro projeto através dessa ferramenta que ele tem de converter. Porém, vou ser muito sincero, eu não acho que essa ferramenta funciona muito bem, sabe? Então, e é muito raro você ter um projeto conceitual hoje em dia. Ninguém quer gastar dinheiro mais com projeto conceitual, básico, executivo, fabricação. Ninguém mais quer fazer isso. Os projetos já nascem no básico ou no executivo. Dificilmente no básico você vai ter oportunidade de trabalhar a tentativa de dar agilidade ao processo, né? Eu só vi essa Mas parte sim, você tem razão, ele vai gerar esses fixings mais para frente. Mas você perde um pouco de controle dele. E onde é que ele seria poderoso? Se funcionasse bem aquela... Oi? Alô, Fábio? Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia comentar que, por Alô? exemplo... Alô? Fábio? Oi? Eu tô aqui. Acho que o Alexandre que tá falhando um Oi, pouco. tô te ouvindo, diga. Tá. Não. Eu tava falando que pra parte de hidráulica, né, acaba não valendo a pena usar, porque se você vai usar na tubulação de declividade, muitas vezes o tamanho das conexões inviabiliza o roteamento que você fez. Então, como você tem que revisar igual, acaba sendo, vamos dizer, a gente não viu muita vantagem, né? Para hidráulica. Aí E pra dutos, principalmente que, assim, qual é a ideia de um projeto em BIM, né? A ideia do projeto em BIM, uma das potencialidades dele é justamente a compatibilização, né? Você também está fazendo uma modelagem de geometrias ali no 3D. Então, é como se você também abrisse mão disso para lá. Então, você vai fazer uma coisa super rápida? Vai, mas também você perde um pouco da capacidade de já naquela fase gerar algum nível de compatibilização. Então, isso é um ponto. Eu acho que é uma coisa que ficou meio... Não sei, para dizer a respeito de placeholder, quando você vai explorar aquelas... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa rápida. Enviar esses caras aqui para cá. Beleza. E aí, eu vou deletar.
como é que funciona a coisa? Se você chega aqui e diz para ele, olha, junta esses difusores, né? Ele pode fazer um placeholder aqui para você. Você pode começar a navegar entre as opções que ele te dá aqui, né? Aqui você tem essas categorias, né? E cada categoria vai ter várias versões. Por exemplo, essa daqui, a princípio, para um leigo, ele olhar e acha que essa daqui funciona. Essa daqui é boa, né? Mas ela, repara que ela não olha, por exemplo, a questão do zoneamento, né? É interessante você ter esse tipo de controle aqui, tá? De a tua rede duto seguir o comportamento do teu zoneamento térmico. Principalmente se você tiver um controle desse damper associado a um termostato no ambiente, né? E aí ele abre e fecha para atender. Isso basicamente eu estou falando de uma VAV, volume de ar variável, por exemplo. Entendeu? Então, o tipo de solução que ele gera aqui para mim é solução bem máquina, né? Uma coisa que está travando aqui. Uma solução bem máquina. Se você aceitar, aceitou, né? Então, vamos ver aqui. Gerar um placeholder. Você tem condições de fazer essa navegação aqui. Parece que ele vai te poupar muito trabalho, né? Mas vai tentar editar isso daqui para a versão que você quer realmente criar, entendeu? Complicado. Tem os macetes, tá? Por exemplo. O que acontece se eu, por exemplo, vier aqui selecionar esses caras e disser que eles são de um mesmo sistema? Eu não sei se ele já tem um sistema associado aí. Eu não vou conseguir. Mas normalmente eu lembro que eu uso muito pouco isso. Eu conseguia dizer que eles todos pertencem ao mesmo sistema. System, divide system. Deixa eu ver se eu onde vai aqui. Quando você está começando uma coisa do zero, você tem um pouco mais de controle. Esses caras são aqui sistema. E eles são todos três. Mas o que eu faria, tá? Se eu não tivesse sistemas associados aqui a eles, deixa eu ver se vale a pena eu inserir de novo esse difusor. Aí. Não, porque ele não está associado a nada. Opa! Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo. Travado. Pode ser meu OneDrive aqui. Acho que agora vai voltar a ficar fluido de novo. Aqui não é o Dutch. Tem um jeito de eu criar o sistema, dizer que eles pertencem ao mesmo sistema. Deixa eu lembrar aqui. Clica no Duct. Isso acaba indo no meu workflow, acontecendo automaticamente conforme eu vou clica no Duct. Ele. Seleciona eles, vai lá no... Vai aparecer o Duct, aí cria o sistema. Isso é verdade, porque aqui embaixo é Create Systems. Tá certo. Então, se eu disser que esse cara aqui é um sistema, aquele placeholder já vai se comportar diferente, entendeu? Eu já consigo ter mais controle. Deixa eu criar uma para cá, seja assim, dar uma outra linha, tá? Só um parênteses aí, pessoal, para vocês entenderem, tá? Até não sei se tu conhece isso, Alexandre. O workflow proposto pelo Revit é o seguinte: você coloca, por exemplo, os air terminals, os equipamentos, seleciona todos eles e já cria o sistema que interliga todos eles. Aí depois, a partir disso, você cria os sistemas de placeholders, o roteamento alternativo, entendeu? Esse é o fluxo.
padrão do próprio Revit. Não entendi, repete para mim. Então, você põe os terminais, pega a máquina que alimenta ele, né, e põe tudo e cria um sistema com todos eles juntos. Aí depois você seleciona de novo e manda ele dar a opção de roteamento, tá? Mas assim, essa opção de roteamento que eu ouço do pessoal de fora não funciona. Conforme eles se conectam, pois é, conforme eles vão se conectando, eles vão juntando num sistema só, né? Eles precisam estar todos no mesmo sistema, desde que eles estejam conectados, né? Então, esse é um jeito que eu encontrei de controlar um pouco melhor aquela questão do placeholder, tá? Estou fazendo isso de memória agora aqui, que eu conseguia gerar uma coisa aqui desse lado, que me atendesse, e aí depois eu conseguia gerar um placeholder aqui. Controle, entendeu? Quer ver uma coisa? Se eu tiver esses dois sistemas aqui, eu criar... Deixa eu só voltar. Acho que aqui já vai estar bom. Tá. Se eu selecionar esses dois aqui, vou para um Generate Placeholder. Agora vamos dar uma navegada aqui pelo placeholder dele. Cadê Solutions? Ó. Já tá. Tá vendo, Fábio? Como é que só de eu criar os sistemas e botar um base, eu ganhei um pouquinho mais de controle. Só que mesmo a partir disso daí, Fábio, ele não funciona muito bem. Entendeu? Primeiro que ele sempre vai tentar gerar uma solução um flexível chegando por cima desse duto aqui, que é um duto sem caixa plena. Então, tem uma configuração para você mexer nisso aí, Alexandre. Mas se eu for fazer, por exemplo, agora converter isso daqui, eu vou associar uma vazão aqui, por exemplo, a esses caras. Ô, Alexandre, tem uma configuração para você mexer no que é gerado automaticamente. Tá? Se você for lá no... Sim, vai lá no Manage MP Settings. Sim. Mechanical Settings. Tá? Vai lá no Conversion. Duct Settings Conversion. Isso aí. Aí que você estabelece como é que você quer que seja montado. Então você vai ter Flex Duct ou não. Você pode estabelecer, entendeu? Para cada tipo de sistema. Aqui. E a elevação básica que você quer que ele eu não sabia que isso daqui... Eu costumo configurar isso, mas eu não sabia que era para placeholder isso daqui. Sim, é para a hora que faz a conversão, né? Do placeholder. Exatamente. Tá. Vou dar uma explorada nisso daqui. Tá. Vou ver se de repente consigo me interessar um pouquinho mais pelo placeholder, que até o momento das coisas que eu conheço eu realmente não uso. Mas, enfim, vou dar uma explorada e quando tiver uma necessidade de fazer um projeto conceitual, unifilar, ver se consigo trabalhar com ele, né? Mas não uso muito, Fábio. Sinceramente, assim, estou mostrando só para o pessoal ver que existe. E a ideia é essa. Sim, é isso aí. Falou, né? Existe, mas eu conheço pouca gente que usa, tá? Criar ele, e ou em função de uma mudança de fase, ou de você ganhar uma agilidade no processo de criar o arranjo, né? Você converter. Eu particularmente não gosto dele, não, tá? Deixa eu ver aqui. Eu falei de tudo aqui. A gente falou desde o início do fluxo, né, de vazão de ambientes, da questão de selecionar o número de difusores para atender a vazão de pico daquele ambiente. Eu falei do roteamento, meio que seguindo um pouco a questão do zoneamento térmico, né? Existem outras coisas também, mas acaba sempre traduzindo num bom roteamento de duto. Que mais? Falei de ramal crítico, falei de ramal não crítico, né? Do dumper, da questão de família proprietária, como é que isso afeta, ou uma família que seja
realmente tem uma característica de fitting, né? Se adapta a qualquer dimensão. É uma coisa fabricada, ou é uma coisa que você vai definir, vai ser fabricado. Enfim, isso tudo afeta a rede de dutos, o dimensionamento de rede de dutos no Revit, se utilizando da ferramenta da calculadora mesmo de rede de dutos do Revit. Né? Só para, eu acho que eu não falei aqui, né, mas vocês talvez devem ter reparado que essa ferramenta, né, você tem várias opções de metodologia de cálculo. Né? Eu gosto de trabalhar de forma composta, com essa de fricção e a de velocidade, tá? Que são os dois parâmetros que eu aplico no meu fluxo de trabalho para fazer um dimensionamento de rede dutos. Tá? Acho uma tremenda falha, e com isso também uma tremenda oportunidade. Eu não consegui definir, eu quero esta altura. Dimensione a largura. Sabe? Existem alguns macetezinhos e isso é muito crítico quando você chega na ponta de ramal. E aí eu acabo tendo que fazer uns macetes, né? Às vezes já dizendo, por exemplo, porque eu quero isso daqui com 250 de altura, porque aqui era 250. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que pedir para ele não me dar uma largura maior do que 100 e ver se ele dimensiona isso para 250. Tem que vir aqui, ó, restringir a largura para o próximo passo, né? Seria 100, e ver se ele consegue dimensionar. Ó, conseguiu. Então, vou aplicar esse daqui. Essa é uma maneira de você fazer. Né? Mas ele já jogou a altura para 400. Já não serve, eu queria 300. Né? Mudou muito. Então, nem sempre você vai conseguir solucionar através disso. Tá? Então, seria muito importante a gente ter como controlar, sabe? Eu quero essa largura, eu quero essa altura e travar esse valor aqui. Isso é uma falha que eu considero bastante grande assim, no software. Né? Mas, basicamente, é isso. Tá? Em termos de manipulação do software, de outros recursos que te ajudam na hora de fazer o seu dimensionamento, né? Existe uma dificuldade também muito grande, e é muito incomum também, de você fazer espetar flexível por baixo, por cima dos dutos. Né? Não se faz, na verdade, porque o flexível ele tende a colapsar. Né? Mas aí tem um macetezinho que talvez até possa mostrar aqui para vocês. Ó. É interessante. Vamos criar um aqui, por exemplo. Esse meu duto aqui. Né? Se eu quiser espetar aqui por cima, que normalmente eu posso fazer, e preciso, tá? Criar um duto circular. Tá? Estou com tantos types aqui nesse modelo que eu vou botar o... Deixa eu ver como é que ele está configurado. Aparentemente configurado. Normalmente eu faço o seguinte. Porque ele sempre puxa para baixo, ele nunca deixa você conectar por cima, sabe? Às vezes você está com um duto flexível aqui, ó. Ele está aqui, aí ele faz assim, ó. Vem aqui e espeta aqui. Isso está mais bonito do que o que ele realmente faz, né? Então, o jeito é você criar o duto rígido antes e fazer a curva, tá? Porque se você botar direto flexível aqui, ó, se botar aqui, por exemplo, flexível, por que que ele não está me dando a opção de criar o flexível? Estranho, cara. Ele não está me dando a opção de criar o flexível aqui agora. Talvez alguma restrição Alô? no roteamento? Roteamento,
Olha, eu acredito que não, porque o roteamento aqui, ele nunca chama, né, flexível. É um outro tipo de duto, né? Não, mas eu digo, às Aqui vezes ele falta vai de uma dizer quais são os família, alguma coisa, uma transformação. Não, flexível não. Tanto é que ele já está aqui, ó. É o mesmo flexível que eu já tenho aqui. Uhum. Esquisito agora. Eu Dimensão, tenho um bitola, modelo aqui, talvez? deixa eu abrir. Não? Será? Vamos ver. Pode ser que faça sentido. Se ele pegar aqui do round. Sei. Não. Windowzinho. Deixa eu pegar um modelo aqui para exemplificar o que eu estava querendo dizer. Deixa eu pensar aqui. Pior que esse modelo eu não posso abrir. Eu poderia ter. Eu poderia. Mas eu vou fazer um negócio aqui. Ó. E aí não tem problema. Já volto, tá? Eu só dou um zoom que eu quero e ninguém fica chateado. Vamos ver. Vamos ver. Tá abrindo aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui o 3D dele. Aqui no sentido longitudinal do duto, tá? Eu tive que fazer essas derivações por cima. Normalmente elas são desaconselháveis, porque se esse flexível aqui vem até o colarinho, a tendência dele é estrangular e se sustentar, entendeu? Mas aí uma estratégia é fazer esse trecho de duto rígido, horizontalizar e aí seguir com flexível. Né? Só que para fazer isso daqui, sempre se quiser fazer uma saída por cima ou por baixo, cria um corte. E alinha o corte, um corte no sentido transversal do duto, exatamente na posição que você quer criar, né, o flexível, e outro no longitudinal. Tá? Então, é só uma dica que eu queria deixar, que normalmente é uma dificuldade que se tem com Revit, é isso. E é engraçado, às vezes você está com um duto flexível aqui em cima e você quer que ele espete aqui, né? Ele vai lá para baixo. E criar o duto rígido primeiro também ajuda isso. Você deixa o colarinho ali de uma coisa muito pontual aqui de dimensionamento de rede duto, de você. É mais de modelagem, né? Não é dimensionamento. É uma coisa mais de modelagem, realmente. Deixa eu voltar aqui. Isso é isso, gente. Eu acho que. Olha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu de repente perdi. Não, é mais isso. E aí, onde é que eu acho que eu vou conseguir otimizar muito o uso do Revit para um dimensionamento de toda uma rede de dutos aí? Eu quero pegar realmente todas essas famílias de acessórios, que hoje são um problema, né, para o Revit, e transformar elas em famílias tipo fitting. Tá?
Só que eu quero, de alguma forma, dizer para esse fitting que existem valores para ele poder assumir, sabe? Então, ele vai, sim, se flexionar conforme a ferramenta, mas dentro dos valores, dentro daquela tabela de valores. Algumas precauções que eu falei aqui, de você deixar trechos de duto reto e tudo mais, isso vai continuar do mesmo jeito. O Revit precisa disso. Se você estiver trabalhando com desse jeito aqui, que é o mais comum no projeto 2D, a gente fazer isso, né? Juntar a curva na transformação, juntar o damper aqui e tal, vai dar problema, entendeu? Na hora que você usar a calculadora, vai dar problema, certamente. Esse problema Aqui acontece eu na já tenho uma hidráulica também. transformação criada. Se eu fizer isso daqui, Sato, como eu já tenho uma transformação, a tendência é a transformação crescer e empurrar. E o Revit só surge com transformação a partir de trecho de duto. Então, aqui, quando eu tiver um problema de dimensionamento, porque esse cara é controlado por type, e esse é fitting. Então, a calculadora, ela controla esse cara. Então, ela não controla o type. Então, aqui criou-se um problema. Quando eu tinha essa condição aqui, já melhora. Né? Mas o ideal mesmo é você... Aí vai depender. Se a família estiver configurada para crescer daqui para lá, ela empurra. Senão ela entra para dentro desse fitting aqui. Tá? Então, o mais prudente, numa fase mais de elaboração, é isso. E se você estiver fazendo um fechamento de projeto e quiser gerar uma coisa mais parecida com o que você gostaria de ter modelado, você já fez todos os cálculos, você pode, tem tempo, vir aqui e aproximar, colar no damper, enfim. Né? O que não garante que vai ser executado na obra desse jeito. Né? Então tem que pesar tudo isso, entendeu? Porque na hora os caras vão dar os pulos deles lá. Então, tem isso. Né? Mas é basicamente isso. Né? Acho que eu não mostrei muito essa parte aqui do flexível, mas não tem muito mistério essa parte do flexível. Assim, logicamente, se você vai espetar na lateral, a altura tem que ser maior do que o diâmetro de flexível, pelo menos 50 milímetros. Tá? Flexível, pelo amor de Deus, não usem pressão negativa. Não usem. O flexível ele vai colapsar. Flexíveis que você pode especificar poucos usos muito específicos que você teria um flexível para pressão negativa. Né? Mas, de forma geral, até 2 metros e para pressão positiva, em outras palavras, insuflação de ar. Tá? A gente vê uns modelos lindos que o cara sai usando uma calculadora, mas ele constrói tudo para dizer que o Revit funciona 100% bonitinho. Né? E não é isso. Como toda ferramenta, ele tem as limitações dele. Né? Você não tem 100% de controle que você gostaria de ter. E lá usa-se muito flexível, você vê os tutoriais todos, tanto na insuflação, quanto no retorno, quanto na exaustão, e não é assim que funciona. Tá? Flexível, pressão positiva até 2 metros, menor quantidade de curvas possível. É isso. Uma recomendação aí. Tá? E aqui, por exemplo, essas áreas menores são áreas que você tem a oportunidade de trabalhar com forro que não seja modulado. Normalmente essas áreas maiores aqui é tudo forro modulado, né? Essas áreas menores, muitas vezes o arquiteto prefere trabalhar com forro de gesso. Normalmente eu trabalharia com difusor com caixa plena flexível nessa área maior, inverteria, né? Eu trabalharia ou com flexível aqui também, ou de repente com duto rígido. Essas áreas são mais suscetíveis à mudança de layout também, então, às vezes, o cara quer ter uma flexibilidade maior. E é isso, gente. Não sei se tem alguma coisa específica que ainda dê para entrar, que, de repente, eu passei rápido, não dei a devida atenção. Eu acho que ficou bem legal, Alexandre. Abrangeu, acho que quase tudo aí dessa parte de dutos aí. Pelo menos do que eu conheço. Se pudesse fazer só uma ilustração, Alexandre,
De, por exemplo, qualquer trecho aí, um trecho qualquer, pegar esses 3 métodos, por velocidade, por equal friction e pelos dois, só para a gente ver os 3 métodos, a diferença que daria. Tá, então vamos fazer o seguinte, ao invés de botar para ele dimensionar, tá bom, vamos supor. É porque, basicamente, dependendo dos parâmetros que você adotar, eles podem chegar até no mesmo resultado. Não vai. Aqui, principalmente no final, não vai. Vamos lá. Se eu fizer um dimensionamento aqui, unicamente por velocidade, você vai ver que esse duto vai reduzir bastante. Eu vou até botar 6 metros aqui. Vou botar aqui, somente velocidade. Beleza? Vamos lá. Já deu uma reduzida. Vou botar 6,5, que era a velocidade que eu estava trabalhando. Lembra que eu falei que o equal friction ele acaba entregando dutos maiores na ponta de ramal? É isso. Já consegui reduzir bem o meu duto. Está com 150 por 150. Né? Repara que a velocidade, ó, ela vai variando. Era para ela estar variando aqui. Ó. Ele está conseguindo trabalhar com passo de ponto 25, ele mantém a velocidade igualzinha. Muito incomum isso daqui de acontecer. Deixa eu ver aqui outro trecho. Ó. Se bem que vai dar igual, porque a vazão está igual. Ó. Então vamos mudar a vazão? Vou filtrar aqui. Até que seja 350. Beleza? Vamos fazer um dimensionamento aqui por velocidade de 6,5, não vamos restringir nada. Me dá ok. Outra velocidade. 6,35, 6,22. Aqui sim, ó. Aqui mudou, né? Lá, uma coincidência, permaneceu igual. Mas, basicamente, se eu for seguir velocidade como um parâmetro, aqui eu, inclusive, trabalharia com 6, já que eu não tenho equal friction balizando a velocidade, eu trabalharia no máximo com 6. Tá? Basicamente, eu estou trabalhando com dutos bem mais reduzidos do que se eu tivesse o equal friction aqui. Bem mais não, significativamente mais reduzidos. Tá? O equal friction ele vai tender, principalmente nessa ponta aqui, a me dar um duto maior. Né? Dentro dos meus parâmetros. Um parâmetro, vamos supor, 1 pascal por metro. Vamos supor que nesse projeto eu venho adotar esse parâmetro. Né? Sem restrições de qualquer tipo. Vamos ver se ele vai mudar algum duto. Tá, uma coisa aqui. Show. Por que ele encontrou aqui? Vamos lá. E se eu vier aqui nesse trecho, der um equal friction de 1. Size and fail. Por que ele falhou? Estranho. 15 graus, transição. Uma coisa em relação a isso. Deixa eu voltar. Muito esquisito, cara. Deixa eu ver se esse trecho aqui, se eu botar os dois juntos, se ele vai. Vou botar o friction de 1.2, vou botar um friction de 1. Vou botar a velocidade de 6.5, que era o que eu estava usando. Calculado. Foi, tá. E agora, velocidade apenas de 6.5. Também foi. E vamos botar o friction de 1, né? Que a gente estava usando. Era de 1, não era? 1. Agora foi. Hein? Vocês repararam alguma coisa diferente que eu fiz? Não, né? Eu usei os mesmos parâmetros. Vocês entenderam como é que funciona a calculadora?
ela tem duas linhas de corte. Ela vai sempre procurar obedecer as duas. Em algum momento, uma vai mandar, entendeu? Então, aqui, ó, quando eu estava usando os dois parâmetros, que é quando você bota aqui, use esse como principal e esse como secundário. Mas, na real, ela vai procurar obedecer os dois, tá? Não é que esse seja o principal e obedeceu esse, dane-se a velocidade. Não é isso. Né? E agora funcionou, né? Eu fiz com friction, eu fiz com velocidade e fiz com os dois ao mesmo tempo. Né? Mas, basicamente, em termos de comportamento, Luiz, é isso. O equal friction normalmente vai te dar velocidades menores na ponta, que é onde você quer, para não ter geração de ruído. Tá? Então, isso vai ajudar também o quê? Vamos supor que você tivesse aqui, tá? Uma curva. Se você tem a velocidade mais alta aqui, você está adicionando mais perda de carga. Né? Então, a ideia é você restringir onde seus dutos estão grandes para você não tomar tanto entreforro, não gastar tanto material, e em algum momento você começar a aliviar isso um pouco mais. Acho que essa é um pouco a pegada do equal friction. Tá? Com velocidade, você tem um controle maior em relação a isso daqui. Ó. Essas perdas não lineares. Né? Acidente, singularidade, como quer que se queira chamar. Né? Os desvios, transformações. Aqui é um acidente também, porque eu tenho uma saída de ar estática, né? Duas, uma de cada lado. O próprio damper é um acidente, a calça, a curva, tudo isso são acidentes. Então, se você tem um projeto como esse bastante acidentado também, perfeitamente muito correto você também fazer um dimensionamento por velocidade. Não tem problema nenhum, tá? Saiba que, eu não falei que esse cara aqui seria o ramal crítico. Lá no final dele, eu vou ter uma perda de carga bem maior do que eu teria. Tá? Porém, eu vou começar a aumentar os dutos aqui. Ó. Entendeu? Se eu dimensionar aqui por velocidade, também, vou botar um parâmetro de 6,5, por exemplo, reduziu. Aqui ele reduziu 6,5. Bem, então ele estava obedecendo o equal friction aqui. Cadê? 1.2. Ele estava obedecendo o equal friction aqui. Engraçado isso, olha. Vamos ver esse trecho aqui. Vamos botar com 6,5 apenas e ver o que ele vai fazer. Ele conseguiu. Sabe o que é? Ele está mudando a razão de aspecto, Luiz. Lembra que eu falei na última live sobre razão de aspecto do duto? Aqui eu dei um duto retangular, de 550 por 300. Eu estou comparando joio com trigo, entendeu? Deixa eu botar aqui, então. Botar ele com altura restrita a 300. Ele conseguiu reduzir mais um pouco aqui na velocidade ainda. Ó. Certo. Manteve a fricção a partir de 1 pascal por metro. Quer dizer, eu poderia fazer essa otimização aqui. Uma otimização que eu conseguiria fazer. Né? Mas, de forma geral, o equal friction ele vai se comportar desse jeito. Né? Lógico, você vai fazer o dimensionamento da rede de dutos e o calculado é o calculado. Né? Ele que manda. Você toma decisões com isso. Seja numa planilha ou seja realmente aqui dentro do modelo. Tá? Perfeito. Beleza? Basicamente é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Basicamente é isso. Não sei se tem mais alguma coisa interessante para falar de rede dutos. É com vocês. Acho que para mim eu estou satisfeito com o que deu para expor, né?
Então, essa dívida com você. Ô, Alexandre, Tipo, quase 2 horas de apresentação. Falou um monte de coisa legal, bem interessante aí. Algumas coisas. trazer essa solução. Alô? Tá me ouvindo? Porra, falo pra caralho. Não, mas tá bom. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar por hoje. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Então, pessoal, principalmente acho que o Luiz vai ficar esperando aí esse vídeo que você falou que vai Coisa nova? Coisa preparar. nova? E tendo novidade Oi, aí. tá me ouvindo? Oi, sim. Eu te ouço. Tô te ouvindo bem. Sato? Oi. Tá me ouvindo? Acho que você tá com delay aí, Alexandre, um pouco. Vou fazer. Tá. Vou ficar na cola aí do Alexandre. Então tá, pessoal. Valeu, muito obrigado. Uma boa noite para todo Acho que eu tô mundo. com algum problema aqui. Muito bom. Beleza, Valeu. pode ficar. Até mais, então. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns pela Obrigado, apresentação. obrigado Valeu. a vocês. Parabéns, Alexandre. Obrigado, Sato. Obrigado a todos aí. Falou, um abraço.